Meu pai já era dentista, né? Então eu já tinha esse convívio com a saúde, assim, e a minha mãe também estava fazendo faculdade de farmácia. E nesse convívio na saúde eu achei a medicina o que me dava uma amplitude maior para escolher depois a área. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer em relação à saúde. Se eu ia para uma área cirúrgica, para uma área clínica, eu não tinha essa noção, né? Então, como eu estava muito em aberto, eu decidi fazer medicina, que depois era o que me dava uma amplitude maior para escolher depois, né? Foi sempre a primeira opção. Eu pensei em fazer odonto quando estava estudando para pré-vestibular e tal, mas foi nos primeiros meses, assim. Depois eu acabei indo para medicina mesmo. Me adaptei fácil, assim, não achei dificuldade de me adaptar para a cidade, com a região. A medicina, logo no início eu percebi que tinha acertado, que é isso mesmo que eu quero fazer. Então, aos poucos no curso eu fui desenvolvendo aptidões assim por áreas específicas e foi me interessando cada vez mais. Então, no início era aquele deslumbramento da faculdade e tal, mas do meio para o final da faculdade eu já sabia bem o que eu queria. Comecei a fazer estágio na ortopedia precocemente na faculdade, decidi também que era isso de maneira precoce, então foi muito fácil para mim, não teve muitos dilemas assim de o que eu vou fazer, eu me encaixei rápido assim. Então eu vim fazer medicina em Passo Fundo, né? Acabei passando no vestibular em Passo Fundo e daí já vim para essa região, desconhecia totalmente essa região do estado. E daí, chegando em Passo Fundo, começaram a surgir algumas oportunidades de trabalho quando eu cheguei para o final da faculdade. E quando eu iniciei a residência, que eu também fiz ortopedia e traumatologia, que é a minha especialidade, em Passo Fundo, começaram a surgir conversas. E daí um colega meu, que é o Dr. Márcio Meson, me convidou para começar a trabalhar junto com ele, quando o mote ainda estava no berço. E daí, a partir daí, a gente começou a vir cada vez mais, foi se intensificando e conversando. E o que era um projeto foi crescendo e a gente acabou formando essa parceria, esse grupo, né? Nos primeiros anos eu fiz estágio na neurocirurgia. Eu fiz 2 anos de estágio na neurocirurgia e depois 1 ano eu fiz concomitante, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia. E daí do 3º ano até o final da faculdade eu fiz estágio na ortopedia. A gente pega 2 tipos de paciente. Paciente com problemas inflamatórios, degenerativos e os traumas. Então a cirurgia da mão pega essas 2 áreas, né? Então aqui é bem equilibrado. Então você tem ainda bastante trauma, bastante acidente domiciliar, o paciente faz alguns reparos em casa, esse tipo de acidente. E como é uma cidade industrial, sempre tem uma lesão de esforço repetitivo, esse tipo de demanda também existe. Mas aqui em Marau é bem equilibrado as 2 coisas, não é uma cidade que tem muito acidente, mais do que casos eletivos, que a gente chama, que são os quadros inflamatórios, assim. E a gente é forte na região também, né? Porque não é só o público de Marau, eu acho que metade, ou até mais da metade dos meus pacientes não são de Marau, eles são das cidades em volta. Então aqui a gente pega o público de Marau e das cidades, assim. Você ter um engajamento na comunidade, você tratar bem as pessoas, você ter uma referência é fundamental, né? Acho que é isso, é o respeito pela profissão. Às vezes chega o paciente com um problema aqui, não é eu querer adivinhar o que aquilo incomoda nele. É ouvir, mais do que falar no início, né? Ouvir e ver qual é o problema dele, o que realmente está incomodando, para te resolver o que está incomodando ele, não o que você acha que está incomodando ele, né? Então, às vezes não é só uma coisinha, você tem que ver uma maneira mais ampla o paciente. Então eu terminei a faculdade, eu não pensei em trabalhar, porque eu já emendei na especialização. Então eu não estava preocupado em trabalhar, eu me especializar. Quando eu terminei a primeira especialização, eu já emendei a segunda. Então eu já não estava preocupado em trabalhar, eu estava preocupado em me especializar. E durante essa especialização surgiram as oportunidades de trabalho. Então, quando eu terminei a segunda especialização, eu já estava com o trabalho garantido, onde que eu ia trabalhar, já estava tudo definido já.